Visitas livres ou visitas determinadas. Nesse vídeo nós vamos entender melhor como funcionam as visitas livres ou as visitas determinadas. Em qualquer tipo de guarda, nós teremos que regulamentar a convivência entre os pais e os filhos, em conformidade com as peculiaridades de cada modalidade. Vamos ver uma por uma. A primeira delas é a guarda unilateral. Na guarda unilateral, o filho vai ter um guardião, que poderá ser o pai ou a mãe, e ele vai residir com esse guardião. Contudo, ao outro genitor, que não tem a guarda, será assegurado o direito de convivência, mais popularmente conhecido como direito de visitas. Já na guarda compartilhada, o filho não fica necessariamente metade do tempo com o pai, metade com a mãe. Na guarda compartilhada, o filho tem uma residência de referência, que pode ser a do pai ou a da mãe. E ao outro genitor, que não tem a residência de referência, será assegurado também o direito de convivência com o filho. Seguindo, nós temos a guarda alternada. Na guarda alternada, os pais revezam a convivência com o filho, em conformidade com a rotina da família. Por exemplo, em uma semana o filho fica com o pai, na outra com a mãe. Ou em um mês o filho fica com o pai, no outro mês com a mãe. E nesse caso, a convivência é a própria organização da guarda em si. E isso também ocorre na guarda nidal. Na guarda nidal, o filho fica na residência da família e o pai e a mãe se revezam em conformidade com o período da convivência. Portanto, nessa guarda, a exemplo do que ocorre na guarda alternada, a própria organização da forma como vai funcionar a guarda em si é a convivência estabelecida entre o filho e os genitores. E o que é o direito de visitas? O direito de convivência é o direito do genitor que não tem a guarda ou a residência de referência do filho de conviver com ele. Portanto, na guarda compartilhada e na guarda unilateral é importante regulamentar a convivência. E essa convivência ela pode ser regulamentada de duas formas. Ela pode ocorrer de modo livre ou ela pode ocorrer de modo determinado. No modo livre, as partes não têm algo pré-determinado de como vai acontecer a convivência, ou seja, não tem os dias certos que o outro genitor, que não tem a guarda ou a residência de referência, vai conviver com a criança. Na realidade, as partes irão se comunicar e acertar em que momentos vai ocorrer a convivência em conformidade com o dia a dia da família. Quem escolher essa modalidade de convivência precisa ter em mente que é necessário ter um bom relacionamento com o outro genitor. Do contrário, vai ser difícil chegar ao entendimento e a rotina da família vai virar uma briga. Portanto, antes de escolher essa modalidade de convivência, é importante verificar se o outro genitor é responsável e tem comprometimento com os compromissos dos filhos. Do contrário, possivelmente um vai ficar refém da situação. Eu tive um caso de um casal que se separou e me contratou para fazer o divórcio porque era consensual. Para aquela família, a gente entendeu que funcionava a modalidade de visitas livres, porque eles se davam bem, eles mantinham um diálogo bom e também porque ambos pareciam ser extremamente responsáveis e atentos às necessidades dos filhos. Só que, depois de 2 anos, o pai ele arrumou uma namorada muito mais nova e começou a não pegar os filhos, se atrasar, combinar e não cumprir com o que foi pactuado. E também no período de férias era uma briga, nas datas comemorativas também não tinha um entendimento. Por isso a mulher me procurou e me expôs a situação. E a gente chegou à conclusão que essa modalidade de visitas livres para aquela família não estava funcionando mais. Eu chamei o pai, conversamos e estruturamos um plano de convivência determinado, com dias certos para o pai visitar, pegar os filhos e conviver com eles. A partir daí, tudo voltou a funcionar. Portanto, é importante ter em mente, se o casal não tem um bom relacionamento, não mantém um bom diálogo,
ou se um deles não é responsável para com as responsabilidades dos filhos, essa modalidade de visitas livres não vai funcionar. E como as visitas determinadas podem ser estruturadas? Bem, primeiramente é importante entender a rotina de cada um dos genitores, para conseguir fazer um plano de convivência que realmente vai funcionar. Esse genitor que não tem a guarda ou que não tem a residência de referência poderá conviver com o filho em dias da semana e também aos finais de semana, ou nos finais de semana alternados, ou em 3 finais de semana do mês, deixando um para o genitor que tem a guarda. Enfim, várias são as possibilidades de estruturação de um plano de convivência. Mas é sempre necessário entender qual a rotina de cada genitor para que esse plano de visitação funcione. Por exemplo, se o genitor que não tem a guarda ou a residência de referência viaja muito em razão do trabalho, tem uma rotina que não é tão determinada. Nesse caso, as visitas terão que funcionar em conformidade com a realidade desse genitor. Talvez, para esse caso, funcione mais a modalidade de visitas livres, mas se o casal entende que não é uma possibilidade, para a gente determinar e estruturar um plano de visitação, vai ser importante levar em consideração a rotina um pouco mais tumultuada do genitor. Além disso, é muito importante determinar como funcionarão as férias e as datas festivas. Geralmente, o filho ele fica metade das férias com o pai, metade com a mãe. Contudo, se a criança é muito pequena ou tem uma situação especial, isso pode ser revisto em conformidade com a realidade da família e do filho. Da mesma forma com relação às datas comemorativas. No Dia dos Pais e das Mães, bem como nos respectivos aniversários dos genitores, é importante que o filho fique com o respectivo homenageado. Já com relação àquelas datas como Natal, Páscoa, Ano Novo, dentre outras, é importante determinar um sistema alternado para que em um ano o filho passe com o pai, no outro com a mãe. Por exemplo, se em um ano o filho passou o Natal com o pai, no ano subsequente deve passar com a mãe. E assim com relação também às outras datas festivas. E se o genitor não cumpre com o que for determinado para a convivência? Bem, nesse caso é possível comunicar a situação para o juiz determinar as penalidades aplicáveis para cada descumprimento por parte do genitor que tem que cumprir com a convivência. Por outro lado, se o outro genitor, que tem a guarda ou a residência de referência, obstaculariza a convivência do outro genitor com o filho, é possível também informar o fato no processo e requerer que o juiz adote as providências necessárias. Lembrando que, dependendo do caso, a situação pode ser enquadrada como alienação parental. Por fim, importante lembrar que imprevistos acontecem. Então, ter bom senso e saber que às vezes as coisas não sairão como previamente planejado é muito importante para uma boa convivência. Não é toda situação que deve ser levada para a justiça, transformando a vida da família em uma verdadeira guerra. Certo, pessoal? Vou deixar o link aqui para vocês de um vídeo na qual eu falo sobre regime de bens. Assistam lá.